Nós estamos iniciando mais uma rodada de seminários da Brasilidade. Esse é o 5º seminário que o Instituto da Brasilidade organiza. O primeiro seminário foi realizado no dia 8 de abril. Teve participação do Roberto Requião, Aldo Ribeiro, fizeram uma análise da conjuntura política brasileira. Em seguida, o Instituto da Brasilidade organizou 3 outros seminários, um sobre infraestrutura urbana, um segundo sobre saneamento básico, um terceiro sobre transporte, e esse quarta rodada de seminários sobre desenvolvimento econômico, ele versa sobre o tema de energia. E para falar sobre o seguinte tema, nós temos aqui como convidados Roberto Araújo, ex-chefe de departamento de Furnas Centrais Elétricas e diretor do Ilumina; Pietro Herber, diretor do Instituto de Eficiência Energética; e Hildo Sauer, professor titular e diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, também diretor executivo da Petrobras entre 2003 e 2007. E as falas seguirão essas ordens. Gostaria, antes de iniciar a rodada de apresentações, de agradecer a Associação dos Aposentados do BNDES, que nos tem patrocinado. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para Roberto Araújo. Bom, muito obrigado por ter sido convidado. Eu vou confessar aqui um sentimento muito pessoal. É como se eu tivesse sido convidado, porque eu sou um especialista em demolição. Eu vou comentar as demolições de um prédio, 3º, 4º andar, 5º andar, quase que como os prédios da Musema, né, que caíram. Mas só que esse prédio, que é o prédio da Eletrobras, tinha fundações bem sólidas. Infelizmente, esse projeto de demolição me parece, no Brasil, um projeto multipartidário. A gente não tem mais como separar as ações de cada um deles, de cada um dos partidos, de cada um que teve no poder. Na realidade, meu ponto é o seguinte, é que não existe mais aquela Eletrobras que nós imaginamos. Se a Eletrobras não for privatizada por alguma função, ela tem que ser reconstruída. O que eu vou mostrar aqui, eu vou trazer alguns números assim, bastante interessantes, uma coisa que geralmente me criticam muito, porque eu gosto de muita coisa técnica, gosto muito do número. E na realidade, às vezes, confundem, acham que há uma questão política separada da questão técnica. Não é verdade. A questão técnica está por trás da destruição que foi aplicada na Eletrobras. Então, vamos começar por aqui. Pode passar o primeiro? Isso também é uma espécie assim, de análise da nossa complacência, né? Esse aqui é a evolução das tarifas médias residencial e industrial desde de 95, quando foi aplicada a mudança do modelo mercantil e privatização no Brasil. E ali embaixo, quer dizer, 60% de aumento real na tarifa média residencial, ou seja, aí tem baixa renda, então quem não é baixa renda tem uma tarifa maior. E a indústria, 130%. Claro que isso aqui não é indústria do Mercado Livre, isso aqui é indústria atendida pela distribuidora. E ali, recentemente, em 2016, a Agência Internacional de Energia fez uma análise, aliás, é a única análise capaz de comparar tarifas no mundo, que é a análise de paridade do poder de compra, e mostra que a tarifa brasileira é a 3ª mais cara do planeta. Recentemente eu tive um debate com o ex-diretor da agência, e ele não sabia me explicar por que a agência reguladora retirou os dados anteriores a 2003. Se você entrar na página da agência, você não vai ver esses dados, você vai ver de 2003 em diante. Eu já perguntei, ninguém me responde. Bom, uma das coisas que nós fizemos no Brasil foi aplicar essa ideia de que uma usina ela já se pagou. Isso aqui é o dado
da página, da nota técnica da ANEEL, é o dado original, e mostra que, naquela época, né, em 2012, se imaginou, para uma energia associada mais ou menos à garantia física de cada usina, a tarifa média das usinas da Eletrobras era R$ 7,67. Eu pergunto o seguinte: existe algum país onde alguém consiga comprar energia pelo preço de operação e manutenção de uma usina? Eu não conheço. Porque usinas não têm tarifa. Usinas estão dentro de empresas. Portanto, quem tem tarifa e preço é a empresa. O que foi feito no Brasil foi um absurdo, porque na realidade se admitiu que seria possível vender a energia das usinas pagando apenas o custo de operação e manutenção. Evidentemente que não existe uma estrutura administrativa por trás disso. Vou citar um exemplo. Na Eletrobras tem o CEPEL, por exemplo. O CEPEL é mantido pelos ativos da Eletrobras. Se os ativos da Eletrobras não rendem, o CEPEL fica sem base financeira. Então, essa que é a maluquice que se aplicou no Brasil. Eu vou estar falando nisso, mas isso aqui acontece também no Mercado Livre. E isso aqui é um problema enorme, porque hoje as usinas não estão conseguindo gerar a sua garantia física, são obrigadas a comprar energia no Mercado Livre, e essa conta vai bater para a gente. Mas o conceito aqui, inclusive eu já conversei com pessoas, os técnicos americanos, ninguém faz isso. Estados americanos têm custo do serviço, mas o custo do serviço é feito em cima da empresa e não em cima da usina. Pode passar. Bom, a gente está acostumado a ver esses mercados, né, onde o preço varia tanto, né? Engraçado o preço do petróleo, né? Se você botar o preço do petróleo histórico, é aquela linha azul, a gente esquece de corrigir para a inflação. Se você corrigir para a inflação, é aquela linha vermelha ali. Reparem que lá, no início, depois da guerra, ele não era muito diferente de $40, né? Ele já foi menos de $20, ele é por volta de 90. E aí todo mundo fala assim, que absurdo, um mercado instável desse, que oscila o preço 550%. Pode passar. Esse aqui é o nosso Mercado Livre. O Mercado Livre não é 550, é 7.000%. 7.000%. A diferença entre o que a residência paga e o que já ocorreu no Mercado Livre é 2.500%. Então, os 550% do mercado de petróleo é mixaria. Isso daqui, aqui outra vez. Ali, por exemplo, repare que ali em 2003, o famoso preço de liquidação de diferenças chegou a R$4. É como se você desse direito a alguém que está no Mercado Livre a comprar energia pagando apenas o custo de operação e manutenção. Foi isso que foi feito no Brasil. E aqui é um dos buracos da Eletrobras. Porque a Eletrobras não foi autorizada a vender no Mercado Livre e foi obrigada a gerar energia e entregar de graça no Mercado Livre. Eu estava no Conselho de Furnas e uma das razões que eu fui mandado embora foi por causa disso, porque Furnas tem uma usina, que eu vou citar bastante dela, que é em Tumbiara, que tem 1.000 megawatts médios. Furnas ficou com 2.000 megawatts médios descontratados de 2003 a 2007. Façam as contas. Uma doação de 2.000 megawatts médios durante 3 anos. Essa foi uma das razões que acabou com a lucratividade da Eletrobras lá no início do período Lula. Aquela ponta ali foi aquela briga da Bolívia, do gás da Bolívia, mas durou poucos meses, logo depois o preço caiu. Ou seja, a duração dessa bolsa megawatt é 10 anos. 10 anos. E que eu fico impressionado que nós não conseguimos reagir a isso. Isso aqui é 10 anos de preço barato e explosões de preço. Esse mercado não existe no mundo e a gente aguenta tranquilamente, ninguém fala nada. Pode passar? E o setor elétrico brasileiro, por incrível que pareça, foi o setor que mais pagou dividendo. Ele só caiu para terceiro lugar depois lá da crise de 2012, depois daquela mudança da LP 579. Repare que
ele quase chegou à mesma coisa de banco. É um setor base da economia que os atores que ganham fortunas. Vou dar um exemplo aqui, pode passar? Revista Exame, do ano passado. Essa comercializadora, chamada Focus, foi muito elogiada na reportagem. Ela tem 8 funcionários. As vendas líquidas dela foram 462 milhões de dólares. As empresas comercializadoras citadas, a que tem a menor rentabilidade é 31%. Eu tive recentemente, conversando com o Luiz Barata, que hoje é o chefe do ONS, mas ele foi o chefe da Câmara de Comercialização de Energia. Eu falei isso com ele falou assim, pois é, Roberto, naquela época eu tentei fazer um índice de preço. Um índice, não era para revelar quem estava comprando de quem estava tendo lucro fantástico, não. Era um índice de preço. Eu não consegui. Isso ele, o diretor do INES, fala para mim. Conversando com o pessoal da PSR, também fui convidado para um seminário, conversei com eles admitem. Ou seja, nós montamos um sistema onde o Mercado Livre não participa da expansão do sistema. E faz muito bem. Porque ele é convidado a fazer contrato de curto prazo, onde ele pode vender, alguém pode vender a energia dele por R$20 mais X%. Então, para que eu vou fazer contrato de curto prazo? E, além disso, ainda tem subsídio das energias incentivadas. Então, ou seja, nós fizemos um sistema onde o Mercado Livre, que é 30% do mercado, não participa da expansão. Sobrou para quem? Para nós, os mercados cativos. Pode passar? Reparem que entre 2009 e 2014, o consumo ultrapassou a garantia física. O que é a garantia física? É o que você diz que, olha, isso aqui é o máximo que você pode comercializar. Daqui para cima é risco. Só que essa garantia física, todo mundo sabe, ela está super avaliada. Ela devia ser menor. Portanto, esse período aqui, nós só não tivemos racionamento por 2 motivos. São Pedro resolveu nos dar 2 anos maravilhosos, 2009 e 2011, onde a hidrologia foi 30% acima da média, e as sociedades de propósito específico da Eletrobras. 178 sociedades, onde a Eletrobras, além do BNDES, e aí, Hildo, eu está falando onde é que está a pujança do capital privado, né? Que, além do BNDES, também quer uma parceria da Eletrobras que assume as funções administrativas e resolve todos os problemas. Né? São mais de 10 mil megawatts. Mais de 10 mil megawatts que foram alavancados pela Eletrobras. E isso aqui é uma das críticas do Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, que diz que ela pegou projetos cuja rentabilidade estava acima do seu custo de capital. Só que ele não fala por quê. Bom, por que ela precisou fazer isso? Do outro lado, tem esse ator que parece que estava na plateia. E na minha, o ator era personagem desse drama. O setor privado, até agora, só mostrou o seguinte, que para ele investir, ele precisa de ajuda. Pode passar? E a última fase aqui da destruição é o Wilson Ferreira dizendo que a Eletrobras é ineficiente, tem muito funcionário, ganha muito. Aí você faz uma pesquisa, está ali embaixo ali, ó, Power Technology, tem o número de empregados, os megawatts, né? A não ser que ele não queira que eu compare com megawatts, pode ser que ele queira comparar com o número de porta, não sei. Mas se você usar megawatts, a Eletrobras é a que tem menos empregados que megawatts. E pior, esse 18 mil não tem mais 18 mil, só tem 15 mil agora. Ou seja, quando você tem um presidente da Eletrobras e fala mal da Eletrobras, de todas as coisas que ela teve que aguentar para poder alavancar o mercado livre. Se nós temos um mercado livre de 30%, quem tem que agradecer é o senhor Lula e a senhora doutora Dilma. Elas é que mantiveram esse sistema, o mesmo sistema imaginado pelo Fernando Henrique. Não mudaram absolutamente nada. Então, o Brasil é o único sistema onde ele carrega nas costas 30% do mercado que especula no mercado livre.
E o mais engraçado é o seguinte, mesmo com aquele aumento de preço, ninguém quer mudar nada. Todo mundo quer, porque quando tiver uma chuvarada, volta o preço lá para o custo de operação. Pode passar? E reparem o seguinte, nem o mercado financeiro acreditou que a Eletrobras era ineficiente. Porque, outra vez, a mesma coisa do petróleo, né? Você pega lá a cotação dela em 2010 e aplica o IPCA, é R$42. Ou seja, naquela época, antes da medida provisória 579, antes do uso da Eletrobras para atingir certas coisas que ela não devia ter sido usada, por exemplo, reduzir tarifa. Ninguém sabe por que a tarifa é tão alta. Veja, essa tarifa alta está com a tarifa baixíssima da Eletrobras dentro. Tem 14 mil megawatts de usinas que estão vendendo energia quase de graça. Pode passar? E aí, no final, nós vamos ser o ponto fora da curva, né? Quem é que tem hidroeletricidade no mundo? China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Noruega, Índia, desculpe, Venezuela, Suécia e Japão. Desse grupo todo, só o Japão é que é tudo privado. Mas o Japão a hidroeletricidade é só 7% do que o Japão precisa. Todos os outros, ninguém tem tudo privado. O Brasil vai ser um país dependente de hidroeletricidade que vai privatizar todas as suas usinas. Realmente é um negócio assim inacreditável. Acho que acabou, vê se é isso. Vou passar a palavra então para o Pietro Herber. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder falar um pouco sobre... Eu vou falar basicamente sobre a matriz energética e sobre a questão que vem me ocupando nos últimos anos, que é a eficiência energética e a sustentabilidade. Deixa eu falar aquilo que eu me preparei para falar, que eu gostaria de... Já está aí atrás, né? Vou falar sobre os principais parâmetros da matriz em 2017 e, em seguida, eu gostaria de fazer uma apresentação do fluxo de energia, que é uma representação gráfica que nós fizemos lá no INE com base num pacote, que é aquele Sankey, que dá uma ideia muito boa do que vem a ser o panorama energético do país. E que é uma representação desse fluxo desde como nós chamamos do poço às rodas, ou os franceses costumam chamar do berço ao túmulo da energia, né? Mas basicamente dá uma ideia boa do que é esse comportamento das várias energias primárias, desde as fontes até a energia útil. O Balanço Energético Nacional, que aliás é um documento muito bem feito, muito rico e com um cuidado grande com a consistência dos valores, mas ele vai basicamente até o uso final, não vai até a energia útil, ou seja, vai até, vamos dizer assim, o medidor do consumidor ou a bomba de gasolina, mas ele não vai até o que nós chamamos de energia útil, que é aquilo que o consumidor procura, que é frio, calor, movimento, isso é que realmente interessa. E nesse percurso, então, há perdas das mais variáveis. A próxima, por favor. Sim. Bom, depois eu gostaria de falar alguma coisa sobre veículos elétricos de cogeração, se tiver tempo, porque foram dois temas que o Instituto Nacional de Eficiência Energética se dedicou bastante nos últimos anos, além da geração distribuída e da geração a partir de biomassa, particularmente biomassa de cana. E a partir de veículos elétricos que começou a aparecer no final dos anos 90, quando
ou melhor, eu diria, reaparecer, né? Quando a Toyota lançou o Prius, mas a gente tem que se lembrar que no início do século passado, cerca de 1/3 dos automóveis que rodavam nos Estados Unidos ou na Europa eram elétricos, puramente elétricos, a bateria. E também já tinha híbrido. Então, essas tecnologias, conceitualmente, não tem nada de novo, só que foram muito aperfeiçoadas. E depois, se puder falar alguma coisa sobre os objetivos prioritários do setor e as principais medidas que se poderia considerar para alcançá-los. Bom, como vocês veem aqui, a oferta interna de energia em 2017 foi de 292 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Isso é um valor já bastante expressivo, que vem aumentando até lentamente, até por conta do baixo crescimento da economia. De toda essa oferta, que corresponde à produção interna, mais as importações e menos as exportações, os renováveis são 43%. Isso, em termos mundiais, é uma coisa extraordinária, uma coisa muito positiva, e com isso chegamos a um consumo final de 259 com perdas de 1%. Agora, bom, depois eu quero fazer um comentário sobre as perdas, mas as emissões, isso é um elemento novo, antigamente o balanço energético não apresentava isso, mas agora, com essa preocupação de mudança de clima, a questão das emissões passa a ser um elemento muito relevante para se ter uma ideia da qualidade da matriz energética do país. Então, as emissões do setor de energia como um todo, não estou falando só de energia elétrica, bem entendi, 436 milhões de toneladas de CO2 equivalente. CO2 equivalente é a soma do CO2 propriamente dito com outros gases, outros efluentes, como, por exemplo, o metano, monóxido carbônico e outros, que também contribuem para o efeito estufa, até com muito mais competência do que o CO2. Só que o CO2 é mais abundante. E o setor elétrico, ele, felizmente, ele ainda só contribui com 15% desse total de emissões. Agora, a questão das perdas, aí já tem uma diferença de enfoque, não há absolutamente nenhuma crítica ao balanço energético. O enfoque do balanço energético é, digamos assim, mais contábil. O do INE tem sido mais econômico. E essas perdas, na verdade, quando a gente olha a quantidade de energia que entra na economia, ou seja, essa oferta interna, e vai olhar a energia útil, a porcentagem é totalmente diferente, que eu vou mostrar depois. Essas perdas do balanço são basicamente as perdas de transporte de energia, ou seja, as perdas do setor elétrico e alguma parte de perdas, se eu não me engano, do setor de gás e de petróleo, mas o grosso, 75%, são perdas de energia elétrica. Agora, aí vai uma outra crítica, outro comentário de natureza conceitual. Quando vocês veem aí, todo mundo tem esse número quase que de cor, as perdas do setor elétrico são da ordem de 16% da energia gerada. Na verdade, as perdas mesmo são bem menores. Elas devem estar na faixa de 10%, por aí. Aqueles 6% adicionais é roubo, mas roubo é consumo. O sujeito não rouba para se divertir, ele rouba para consumir. Então, economicamente, aquilo ali é consumo também e distorce muito certas estatísticas, particularmente a do residencial, mas não só do residencial. Na verdade, se a gente for olhar em volta,
muita gente rouba. Bom, então, o próximo, por favor. Ainda só para falar da oferta interna, nós temos 43%, como eu disse, de renovável e 57% não renovável, onde o componente mais importante do não renovável, que é, como se sabe, é o petróleo, que com 36%, e em seguida vem o gás natural. Quer dizer, esses dois perfazem praticamente metade dos não renováveis. E dos renováveis, o mais importante em termos de energia primária, ou seja, energia que é fornecida ao sistema, são os derivados de cana-de-açúcar. E em seguida vem hidráulica. E esses dois fazem cerca de 30%, que a lenha e carvão vegetal também têm importância. Em 2007, a eólica já representa 1% do balanço global, e depois ainda tem outras fontes que são muito ligadas a essa indústria ao papel e celulose, enfim. Bom, a próxima, por favor. Bom, no caso da energia elétrica, em 2017 foram gerados 624 bilhões de quilowatts-hora, ou 624 terawatts-hora, sendo que a hidráulica, a biomassa e a eólica, que são as renováveis, representam 80% da geração elétrica. Quer dizer, a geração elétrica, embora tenha perdido participação da hidráulica, em compensação aumentou a da biomassa e a eólica passou a ser bem significativa. Então, ela continua tendo uma matriz bastante bem limpa, razoavelmente limpa, pelo menos. Bom, o próximo. Bom, eu acho que agora eu vou precisar me levantar, porque se tivesse um apontador, eu acho que seria mais fácil. Esse gráfico, ele mostra aqui, o preto é o petróleo. O petróleo tem exportações, bom, eu preciso fazer antes uma ressalva. Esse gráfico aqui está baseado não nesse último balanço energético, que é 2017, mas um pouco mais antigo, 2015. Não tive condição de fazer uma atualização, mas conceitualmente a coisa não mudou muito. Quer dizer, o que importa agora é falar das perdas que ocorrem nesse fluxo, e aqui essas faixas são proporcionais à importância, ao tamanho daqueles fluxos de energia. Então, o mais importante, naturalmente, é o do petróleo. Tem uma parte que é produzida internamente. Aqui é importação, aqui é exportação. Agora, tem depois algumas pequenas exportações, como, por exemplo, o etanol, mas é coisa não vale nem a pena estar mostrando. O que importa aqui é que aqui são as fontes primárias, a energia de onde ela sai na natureza, né? Agora, aqui estão os centros de transformação, que são as refinarias, as unidades de processamento de gás natural, a geração elétrica, várias tecnologias. Aqui a destilação, a produção de cana, as usinas de cana, porque não são só destilarias, né? E a parte de processamento de madeira, onde tem carvojamento, mas só uma parte da lenha que é consumida é transformada em carvão vegetal. Mas em todos esses processos, seja nas transformações, seja nos transportes, há perdas. E essas perdas
que estão sempre marcadas aqui em linhas vermelhas, e depois as perdas de transformação se somam às perdas na utilização final, nos meios de transporte, nas indústrias, no consumo residencial, onde finalmente se chega nessa energia útil. Essas perdas todas vão se juntando e, pelas nossas estimativas, um trabalho que nós fizemos anos atrás para a EPE, cerca de 65, digamos, 2/3 da energia primária que entra no sistema vai para essa lata de lixo. E essa lata de lixo, na verdade, é a grande mina onde o INE procura suas oportunidades de trabalho, enfim, especular o que pode ser feito. Uma das coisas que certamente pode ser feita é a melhoria da utilização do bagaço de cana. Isso é fundamental. Ainda hoje, cerca da metade da safra é produzida em usinas que têm caldeiras de baixa pressão, baixa temperatura. Então, o que eles produzem de energia elétrica é apenas o suficiente para uso interno. Poderiam, potencialmente, usar muito mais. Até uns 15 anos atrás, esse quadro era muito pior. Mas, nos últimos anos, houve todo um processo de investimento e de aumento da cogeração das usinas de cana, que em vez de estarem produzindo cerca de 7 kWh por tonelada de cana processada, já estão produzindo 70, 80 kWh e com uma disponibilidade para o sistema muito significativa. No caso da produção de carvão vegetal, que ainda hoje é muito usado na indústria siderúrgica de ferro-ligas, há uma parte que é produzida de uma forma mais racional nessas grandes empresas, tipo Belgo-Mineira e tal. Mas, se você vai, mesmo no interior de Minas e no interior do Maranhão, do Pará, os processos são mais ou menos aqueles dos hititas, né? Fazem aqueles iglus. Então, o rendimento que se perde em termos de carbono e mesmo de todos aqueles efluentes que podem ser usados para a indústria química é um negócio assim, escandaloso, mas, digamos, sai barato, né? Até mesmo porque a lenha, muitas vezes, é lenha de floresta nativa. Então, essas formas, todas essas formas de utilização e antes de transformação tem perdas que podem ser reduzidas. Uma coisa que tem sido bastante focada ultimamente é o transporte com acionamento elétrico, porque a eficiência do motor elétrico é muito maior do que a eficiência do motor de combustão interna, e também porque a transmissão é mais eficiente. E o carro elétrico, todo carro que tem sua roda acionada por um motor elétrico, tem uma grande diferença em relação ao carro, pode ser ônibus também, né? Que é acionado apenas por um motor de explosão, que é a frenagem regenerativa. E essa frenagem regenerativa, ela pode representar uma economia da ordem de uns 30% do combustível. Então, isso realmente torna o acionamento elétrico algo muito significativo, muito importante. Por outro lado, no caso da cogeração, a cogeração ainda está de uma forma bastante
digamos assim, incipiente aqui, menos no caso, por exemplo, do setor sucroalcooleiro. Eu acho que a lei de 2004, ela deu uma contribuição positiva quando ela definiu o que é cogeração, quer dizer, ela institucionalizou a cogeração e depois, no decreto que a regulamentou, tem um detalhamento. Só que me parece que houve, digamos assim, uma regulamentação no final que limitou um pouco a atratividade da cogeração. Mas é um elemento extremamente importante do ponto de vista de se conseguir tirar mais do combustível quando ele tem que ser utilizado para outras finalidades. Bom, tem umas outras particularidades no caso do Balazar, que quando nós olhamos certos detalhes, mas isso daqui não tem muita importância. Por exemplo, eles não consideram a parte do caldo de cana que é destinada à produção de açúcar. E é uma parcela mais ou menos igual, varia conforme o ano, àquela que vai para o etanol. Isso deveria, a rigor, do ponto de vista conceitual, deveria estar sendo considerado no balanço como uma energia destinada a fins não energéticos. Da mesma forma, por exemplo, que a nafta, que é utilizada na indústria química, ela está considerada como não energética. Se considerasse essa parcela da biomassa, que é o caldo de cana, que vai para o açúcar, no balanço, a componente dos renováveis aumentaria uns 2 ou 3%. Não é nada que vai alterar grande coisa, mas faz alguma diferença. Bom, agora, essa questão conforme eu disse, da sustentabilidade e da eficiência, que são duas questões que andam juntas, na verdade, uma está dentro da outra, né? Eu entendo que as grandes prioridades do setor de energia, não estou falando do setor apenas do setor elétrico, são a sustentabilidade socioambiental, a segurança de suprimento e a acessibilidade física e econômica da energia. Agora, o Brasil tem uma situação extremamente favorável, que é uma ampla disponibilidade de fontes primárias. Ampla no sentido de grande quantidade e sobretudo, grande variedade. E como o Brasil tem muita terra disponível, ele também pode produzir biomassa em quantidade muito apreciável. Agora, quando se tem muitas opções, isso, como tudo na vida, né, é preciso estabelecer prioridades. Senão, a confusão é total. Agora, essa sustentabilidade, ela precisa, obviamente, de uma ampla exploração de fontes renováveis, de uma ênfase na busca de eficiência e também considerar as externalidades de uma forma mais objetiva do que tem acontecido. Porque se diz muito, não, porque não se pode, não se deve se evitar usar determinadas energias, não se deve usar carvão, porque o carvão é muito poluente, não se deve fazer usinas hidrelétricas com reservatório, porque vai prejudicar a biodiversidade, vai inutilizar terras férteis. Bom, essas coisas todas são verdade, mas a gente tem que procurar
quantificar isso, porque senão fica uma conversa politicamente correta e que não leva a grande coisa. É retórica, é muito bonito dizer, mas dizer não pode fazer, não pode fazer significa que o custo é infinito. Não é bem assim, né? Então, essas coisas precisam de um esforço mais, digamos, talvez difícil de ser realizado, mas ele é necessário. Com relação à segurança de suprimento, me parece que o essencial é você ter investimento necessário e suficiente, projetos e tecnologias apropriados, atuação de agentes de coordenação, orientação e regulação. E hoje nós temos uma questão que é extremamente importante, que é a inserção dessas fontes intermitentes, solar e eólica, que são absolutamente necessárias, mas que elas não são tão simpáticas quanto outras que são totalmente controláveis. Essas não são controláveis, não dá para controlar o vento e a insolação tampouco. Então, aí entra um elemento novo que vem aparecendo em função de vários mercados diferentes, que é a bateria. Quer dizer, a bateria, embora tenha mais de 150 anos de existência, né, a bateria recarregável, ela tem muita importância para telefonia, para veículos e agora para grandes redes elétricas. Aí são baterias de dezenas de megawatts e são todas tecnologias diferentes, cada um demandando matérias-primas diferentes e, enfim, e que estão em estágio de desenvolvimento também diferente. E, finalmente, a questão da acessibilidade física e econômica. Física é muito a questão do sujeito poder, efetivamente, consumir. Você até... A situação do Brasil melhorou, eu acredito, melhorou bastante com o Luz para Todos. Mas, até alguns anos atrás, você tinha pequenas comunidades que passam muito próximas de uma linha de 500 kV, mas o sujeito não tinha condição de consumir a partir daquela linha de 500 kV, porque também fazer uma subestação para atender meia dúzia de residências ficava muito complicado, muito caro, na verdade. Quer dizer, os preços têm que estar compatíveis com os custos e as taxas de retorno compatíveis com os riscos e, possivelmente, o payback dos investimentos deveria ser alongado para que os preços da energia ficassem mais baixos. E, finalmente, eu gostaria de voltar ao que o Roberto falou, esse conceito de renda hidroelétrica, que basicamente é o seguinte: se você tem uma usina... Dá 2 minutos? Se você tem uma usina hidroelétrica que tem, sei lá, 35, 40 anos, se ela foi bem conservada, o que é normal no setor elétrico, ela funciona perfeitamente. E 1 kWh gerado por ela é igual a 1 kWh gerado por uma usina que acabou de ser inaugurada. Então, não faz o menor sentido, obviamente, vender essa energia a um preço que, no caso do Brasil, mal dá para cobrir os custos de operação e manutenção. Essa energia devia ser vendida pelo preço de mercado, quer dizer, pelo preço médio. Agora, a questão é o que se vai fazer com essa receita, porque isso é uma renda. Claro que, se o investimento foi amortizado, o dono dessa usina não tem direito a ter uma remuneração em função desse investimento que acabou. Mas não se pode confundir o que é econômico com o que é contábil.
E essa 579 está muito baseada nessa confusão do econômico com o contábil. Quer dizer, essas usinas poderiam oferecer ao setor elétrico uma renda muito significativa, da ordem de muitos bilhões anuais, que poderia ser utilizada para expansão, para cobrir custos sistêmicos, enfim. Aí seria uma forma de reduzir as tarifas sem fazer aquilo que está acontecendo. E, a meu ver, o que está acontecendo com essas tarifas cotizadas, essas usinas cotizadas, é que elas estão sendo guardadas para uma privatização. E na hora que privatizar, aquilo ali é simplesmente o seguinte: o governo vai receber um empréstimo que o consumidor vai pagar. Aí é como se fosse um novo imposto, porque pagar alguma coisa sem ter nenhum benefício não faz o menor sentido, pelo menos para o consumidor, né? Bom, era isso. Bem, tendo ouvido a exposição do senhor Roberto Araújo e do Pietro Herber, passo a palavra para o Hildo Salto. Bom, eu, para poupá-los, tem uma pessoa que ficou muito famosa, conhecida no Brasil, por apresentar PowerPoint. Então eu evito usar PowerPoint, para não dar uma impressão de que... agradeço ao Dark Costa, ao professor Lessa, que infelizmente não está aqui, nossos companheiros de muitas lutas, pela iniciativa de abrir esse ciclo de seminários em torno dos desafios pela resenha do seminário a partir do bicentenário, quer dizer, o Brasil que lá com o desligamento formal dos seus vínculos com a coroa, depois de 200 anos, ainda discute, e tem que discutir muito, que caminhos tomar. Então, agradeço novamente pela possibilidade de conviver, reencontrar muitos amigos de várias circunstâncias distintas. E talvez neste grave momento que vive a República, que vive o país, buscar forças para reaglutinar ideias e pessoas em torno de um projeto que faça sentido ao país bicentenário, a uma nação que tem uma trajetória pela frente e que, infelizmente, nos seus altos e baixos até hoje, deixa muitas lições pelos erros e poucos resultados dos quais nós pudéssemos orgulhar quando comparamos uma trajetória do que era possível, do que teria sido possível e do que efetivamente nós construímos. Então, nesse preâmbulo eu agradeço e agora vou, sem usar o tempo ainda, aproveitar, fazer algo que o Adilson e alguns aqui vão até achar piegas, porque é um pouco ingênuo, mas eu quero colocar um pano conceitual, um fundo conceitual, que é profundamente ignorado em quase todos os campos da academia e da sociedade, sobre o papel que teve e tem a apropriação social da energia na história da humanidade. Então eu vou fazer um preâmbulo nos 5, 10 minutos aí, depois eu vou entrar nos 20 definitivos. Eu faço isso porque eu me senti, depois de muitos anos, desafiado a criar um curso lá na Universidade de São Paulo, embora eu seja um engenheiro nuclear, chamado de Energia e Sociedade, para exatamente buscar compreender os vínculos e o papel que a apropriação da energia no sistema social, ou nos sistemas sociais que a humanidade percorreu até hoje, teve para chegar no estágio que nós estamos.
Então, a ideia lá era mostrar como a primeira grande transformação da humanidade se deu quando nós deixamos o estágio em que éramos felizes de caçadores e coletores. Até aquele momento, a vida, antes, a vida biológica de qualquer maneira, quando ela começou aqui no planeta há 4 bilhões de anos atrás, na verdade, uma apropriação da energia disponível através dos gradientes, isto é, os fluxos de calor, de radiação e de outras formas permitiram formar compostos orgânicos que depois, organizados, evoluíram. É uma longa história, o Darwin é melhor do que eu para contar isso. Nós chegamos aos nossos ancestrais e nós tivemos a capacidade de nos transformar no que somos em relação aos outros animais, e conseguimos exteriorizar grande parte do metabolismo. O domínio do fogo permitiu que trocássemos barrigada por cérebro. O tamanho do cérebro humano, que é um grau de organização superior, foi possível porque nós conseguimos exteriorizar ao nosso organismo, exogenizar, portanto, grande parte dos processos energéticos para garantir a existência. Portanto, nossos ancestrais caçadores e coletores eram vítimas, por assim dizer, da aleatoriedade com que a fotossíntese se manifestava no planeta. Nós caçávamos e coletávamos o que era disponível. Com a evolução, e aí isso é importante, 4 paradigmas para caracterizar o que é um estágio social. Compreensão da natureza, que eu chamo de protociência. Aparato tecnológico que permite a mediação entre o nosso trabalho, comandado pelo cérebro, e a transformação da natureza para atender nossas necessidades, o aparato tecnológico. A economia política de cada estágio, isto é, como nós organizamos a produção individual, socialmente, em pequenos ou grandes grupos, e como a repartimos, e as instituições ou proto-instituições que permitem manter a coesão desses grupos. E caçadores e coletores eram-se. A primeira grande crise ecológica, que foi a devastação dos grandes animais e a mudança climática de então, jogou essas populações para a necessidade, com as possibilidades de compreender a natureza, de compreender o papel da fotossíntese, saber que plantas e animais eram selecionáveis e domesticáveis, para apropriar energia. Tudo está em torno de como nós apropriamos a energia da fotossíntese para fazer nosso alimento, para construir um aparato tecnológico, para construir a forma de organizar a produção. Portanto, a agricultura, que passou a existir em 5 lugares distintos do planeta, ou mais até, alguns acho que foram 8, independentes, nós passamos a domesticar a fotossíntese, controlar a energia do sol para produzir nossos alimentos e as demais necessidades. 12 mil anos depois, controlando a fotossíntese, com compreensão da sociedade, da natureza e dos vários regimes políticos, os grandes impérios surgem daí. A evolução do estágio agrícola permitiu a complexidade social que levou ao Império Egípcio, ao Império Romano, fora a questão da China, que eu não vou entrar aqui agora, e que formou uma estrutura social complexa para domesticar, manter a fotossíntese domesticada, mas sob a forma do regime escravo, que era a máquina principal, era cavalo e músculo humano, que fazia a tarefa de produzir e o restante de organizar. Por isso que deriva da estágio da agricultura como forma social de organização, a ideia de que soberania de um país é controlar o seu território. Porque o território permitia, principalmente, a fotossíntese e o controle da agricultura pelo controle, por exemplo, do regime hidrológico. Lá os egípcios começaram com a irrigação, vários dispositivos engenhocas. De maneira que a segunda grande crise ecológica chega lá pelos final dos anos 1500, 1600, com a devastação das florestas na Europa, problema de fotossíntese também, programas de eficiência energética já foram feitos naquele tempo, de gestão, para saber, e é um problema sério, porque a plantar lenha, madeira necessária para aquecer, para metalurgia, para
construções navais, construções para guerra e para paz. Tudo isso disputava espaço com a área agricultável para o trigo. Falta de planejamento levava às crises. Então, chegamos finalmente à segunda grande transformação da história da humanidade. A primeira revolução social, a agricultura, a segunda, a revolução industrial, quando nos libertamos, entre aspas, das energias de fluxo, que é a do sol, a economia orgânica, que era principalmente fotossíntese, carboidratos, lipídios, etc., plantas e animais, e passamos a atacar as energias de estoque. Junto veio o sistema capitalista de produção, porque agora os meios de produção necessariamente adquirem nova dimensão e o controle passou a ser. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero só trazer como fio condutor da história da humanidade o processo de apropriação das fontes energéticas como elemento capaz de intensificar extraordinariamente a produtividade do trabalho socialmente incorporado, gerar mais produção e, obviamente, trazer consigo, nesse processo, outros desafios e debates. Pois bem, o ataque aos estoques de carvão nos trouxe a máquina a vapor, que depois dos teares vai para os trens, vai para os navios, e transforma, e cria primeiro o grande império em escala global, o Império Britânico. O carvão, onde ele estivesse, pudesse transportar. Cria-se uma libertação das amarras da agricultura orgânica. E a produtividade é intensificada extraordinariamente e a disputa pelo excedente econômico. Então, todos aqueles recursos naturais, aliados aos avanços das tecnologias, do processo tecnológico, para mediar a intervenção humana sobre a natureza e torná-la mais produtiva, é que estão em disputa. Tear era proibido que qualquer cidadão saísse do Reino Unido levando os projetos dos teares. Assim como nós, que somos nucleares, éramos proibidos de falar qualquer coisa. Por quê? Porque estava aí nessa associação entre a apropriação do recurso natural e o aparato tecnológico para transformá-lo, uma disputa pelo excedente econômico, que leva à acumulação, que leva à prosperidade e que leva, portanto, a um grau acelerado de acumulação e que criou uma desigualdade brutal entre os países do mundo. Pois bem, eu não vou entrar nisso agora, o meu preâmbulo está acabando. Eu quero, então, de lá para cá, eu reconheço apenas uma revolução industrial na humanidade, com 4 estágios, ou 3 estágios. O primeiro estágio foi exatamente a era do vapor e do carvão. Um aprofundamento do sistema urbano industrial que decorre desta nova forma de organizar a produção e a vida passa a existir. Então, é um aprofundamento com a emergência de 2 vertentes. O eletromagnetismo, gerador elétrico, com várias fontes primárias, a transmissão, a distribuição e agora o fracionamento coordenado da potência. Que os cavalinhos estão disponíveis aonde necessários. Não é mais uma grande máquina a vapor. E de outro lado, os combustíveis líquidos. Primeiro líquido de carvão, em seguida vegetais, óleo de amendoim para o primeiro motor diesel, etc. Mas o petróleo. Então essas 2 vertentes, motor a combustão interna de um lado, fracionando a potência, com a mobilidade agora sem limites em todo o planeta onde a infraestrutura existisse, e a vertente elétrica no sistema urbano industrial aprofundou o paradigma da revolução industrial para o segundo estágio e permitiu agora novamente uma mudança global, inclusive a transferência da hegemonia do Império Britânico para o Império Norte-Americano na virada do século XVIII para o século XIX, para o século XX, com a indústria automobilística, com a indústria elétrica, com a indústria do petróleo, com os sistemas financeiros conglomerados em toda a etapa, e todos eles voltados às telecomunicações, não se pode esquecer, todos eles voltados para organizar a acumulação do excedente econômico que a apropriação das fontes mais produtivas permite. E na base estava, neste caso, o petróleo, as múltiplas fontes, especialmente a hidráulica, para a eletricidade. É esse quadro com que o Brasil se defronta
logo após sua independência, em 1822, mas mais profundamente na virada do Império para a República, nos anos 1900. Quando nós compreendemos o desafio, era um país agrícola, e a partir dos anos 30, principalmente, que nós passamos a compreender que sem o controle sobre as fontes de energia, o Código de Águas, que dormitava aqui no Rio de Janeiro desde 1908, 1906, o projeto do Alfredo Valadão, só foi editado pelo Decreto-Lei de Vargas em 34. Organiza o controle sobre a água, sobre os potenciais hidráulicos e cria a fonte principal para a eletrificação do país. Do outro lado, o debate na América Latina, comandado a partir do general Mosconi, na Argentina, com o governo do Irigoyen, dizia, não, em 22 já isso. Se nós não criarmos nossas próprias empresas para produzir petróleo, organizar a distribuição do petróleo, levá-la a todos os cantos, para que a prosperidade que pode advir da mobilidade, da fracionamento do veículo nas várias dimensões, nos libertar do cavalo e do jegue e do burro, como única forma de transporte, com sua velocidade limitada, ou dos eventuais barcos, etc., transforma seu país aí. O motor principal, na minha opinião, a apropriação e controle sobre as fontes de energia, em qualquer modelo de coordenação que quisermos adotar. No sistema, então, é assim que, a partir dos anos 30, esse modelo mundial, que agora, claro, fala-se na terceira ou quarta Revolução Industrial, que nada mais são, através de uma expansão extraordinária do nosso cérebro, que nós fizemos evoluir trocando barrigada por cérebro, quando usamos o fogo, essa revolução, os computadores, as redes de internet e esses sistemas não deixam, do ponto de vista de grau de organização, do grau da termodinâmica organizada, ser uma extensão do nosso cérebro. Portanto, são um aprofundamento sobre o controle e gestão do sistema produtivo. Não é uma revolução que está em curso na minha leitura. É um aprofundamento do aparato tecnológico, sistema de controle e comando. Portanto, agora eu terminei o preâmbulo, vou começar. Eu queria trazer essa discussão para o Brasil de hoje. O Roberto fez uma brilhante análise aí já sobre o problema recente, os graves erros recentes, mas eles são recorrentes. Eles vêm no mínimo desde os anos 90, quando buscamos reformar aquilo que tinha uma concepção extraordinária no Brasil. O resultado desse debate aqui no Brasil, criação do Conselho Nacional de Petróleo dos anos de 38, percebia que só burocracia e papel não levava a nada, que era preciso ter um braço concreto para intervir sobre a natureza, geólogos, engenheiros, economistas, advogados capazes de coordenar a atuação. E aí saiu a Petrobras, saiu o BNDES, veio a Telebrás, veio a Siderúrgica e o sistema Eletrobras foi mais difícil de fazer, exatamente porque maior resistência sofria. Fez o sistema federativo, porque o governo nacional não tinha tantos recursos e resolveu descentralizar para os estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, principalmente Paraná, talvez, e outros, algum papel na área elétrica. Mas foi esse o quadro que nós montamos para modernizar o país, organizá-lo e industrializá-lo. E foi o período de ouro da economia brasileira, também da economia mundial do pós-guerra, até os anos 70. A prosperidade absoluta. Não importa que um período para essa finalidade da sanguinária ditadura que aqui se instalou também, mas ela não teve os paradigmas fundamentais nesta visão econômica. Nada de aceitar a derrocada da democracia e todos os problemas que tiveram. Mas, do ponto de vista econômico, a Petrobras, sistema Petrobras ancorando os combustíveis líquidos em sua logística, levando a todos os cantos do país. O sistema elétrico, que prosseguiu para quase universalização do acesso físico e infraestrutura, mas ainda deixou deficiências. Mesmo luz para todos, concebido com uma boa ideia, mas implementado com deficiências, não resolveu o problema. Temos até hoje 2,5 milhões de brasileiros às escuras. É quase um Uruguai vergonhoso que persiste. Então, pois bem,
Agora, então, eu vou tratar do problema atual, porque o presidente me provocou, você não vai falar do passado, vai dizer quais são as suas propostas, foi isso que ele me disse. Primeiro eu vou fazer uma introdução para colocar o quadro sobre o quadro eu reflito. E a questão que vocês dois já trouxeram aqui, a questão do excedente econômico, isto é, a diferença entre o preço de produção composto pelo custo da mão de obra, o custo das tecnologias, custo de capital e o custo de operação, que dá mais o lucro médio, dá o preço de produção. É o custo normal, capitalista. E o valor dessas fontes energéticas, megawatt-hora, litro de diesel, litro de gasolina, no sistema produtivo, pelo que ele aporta de incremento na produtividade em relação às outras alternativas, é a renda. E essa está em disputa permanentemente desde o começo. Se a Light se opôs tenazmente ao Código de Águas, é que ela queria fazer as 7 quedas para si. Queria todos os potenciais hidráulicos para si. Para dessa mediação entre apropriar a natureza de lá e vender o quilowatt-hora na ponta, naquele tempo com cláusula ouro, garantido e ajuste, apropriar o excedente. É disso que se trata. A questão energética basicamente tem 2 vertentes. Uma é a essencialidade para o sistema urbano industrial de vida que nós vivemos hoje. E de outro lado, a tentativa permanente de quem controla o sistema de se apropriar do excedente econômico, ao invés de ou deixá-lo a quem consome, ou deixar esse excedente ao seu legítimo dono. E aí eu vou discordar um pouco de quem me antecedeu aqui, para dizer não, esta terra tem dono, dizia o secretário Aju, esta água tem dono, este petróleo tem dono. A Constituição mesma de hoje diz que é o dono. O dono dos potenciais brasileiros é a nação brasileira. O dono do subsolo, do petróleo, dos minérios, do gás, é o povo brasileiro. Portanto, todo o excedente econômico associado à apropriação desses recursos, sua transformação no sistema produtivo, deve fluir em benefício do dono, que é o povo brasileiro. E daí, se nós reconhecemos essas questões, primeiro, de que recursos naturais, com aparato tecnológico disponível ou desenvolvível, permite colocar na linha de produção fontes energéticas para continuar cumprindo o papel da expansão econômica brasileira, isso é para o petróleo, para os biocombustíveis, para a eletricidade. Então a disputa é, qual é o modelo econômico, qual é o modelo de coordenação das empresas públicas ou dos capitais privados desse contexto? E qual é a economia política para repartir os benefícios da produção energética que advém da sua apropriação no sistema econômico em geral? Porque aí, as fontes de energia que são, como eu tenho, por isso que fui lá para trás, a apropriação delas é que permitiu a mudança extraordinária do ser humano nas sociedades complexas e problemáticas que nós temos hoje aqui. Então, para os dias de hoje, não vou nem ter que repetir aquela crítica que o Roberto fez, porque em 2003 nós, muitos que lá estávamos, achávamos era chegada a hora da Frente Brasil Popular transformar esse país em algo diferente. A proposta de política energética que eu transformei num capítulo de um livro, Figueiredo fez outro capítulo, era essencialmente o que eu estou dizendo aqui. Era a única proposta que havia. Saímos do apagão, iríamos coordenar com os investimentos privados a expansão das fontes mais produtivas, as mais produtivas de menor custo, e o excedente econômico, isto é, a diferença entre o custo de produção, inclusive essas usinas amortizadas, seria destinado a devolver o excedente ao povo brasileiro, especialmente aqueles que menos têm, os analfabetos, que andam a pé, os que moram na escuridão até hoje, os 2,5 milhões, que naquele tempo eram 12,5 milhões. Não era como política pública, isso era possível. A resistência que nós fizemos à privatização da Eletrobras, da Petrobras, tinha como mote fundamental manter esse grande aparato, reformá-lo onde necessário, aprofundar sua capacitação como instrumento de ampliar, sem desprezar naquele tempo, nem hoje, o capital privado, que inclusive o conceito que eu criei naquele tempo, está lá, que foi adotado,
Em vez de fazer competição no mercado por quilowatt-hora, profundamente marcado pela aleatoriedade da hidrologia, nós teríamos a competição por recursos produtivos. O capitalista que construi a usina, a linha transmissão mais barata, ao menor custo, a fará. Só que água e hoje vento e sol hoje são da população brasileira. A diferença entre o custo de produção que cada capitalista vai receber de volta sua receita e o valor da energia no mercado tem que ter uma destinação politicamente definida. E não faltam prioridades: educação pública, saúde pública, infraestrutura, aprofundamento da capitalização e agora a previdência. Resolver a previdência é fácil, vamos dar o pré-sal no fundo da Previdência Social, está resolvida a previdência no Brasil. Vamos, quanto vale 100 bilhões de barris de petróleo? Em place, no mínimo $10 o barril. 100 bilhões são $1 trilhão. Mais do que $1 trilhão de reais que eles querem. 3 vezes mais, hein? Então, o que está em disputa aqui? Nós temos o aparato tecnológico. O Brasil construiu ao longo dessas décadas, do setor de petróleo, uma invejável capacitação, onde muitos temam em continuar destruí-la permanentemente. Há um esforço permanente de uma entropia entranhada no aparato político que permanentemente quer parasitar e destruir a capacitação na área de planejamento, na área de gestão de obras, de construção, na área da engenharia, na área de projetos, em todos os campos. Mas nós temos a base industrial, inclusive aqui, relevante, na área do petróleo, na área do gás, na área dos biocombustíveis e na área elétrica. Até agora na eólica. Geradores estão sendo feitos pela VEG aqui. As pás já se fazem há muito tempo. Algumas partes ainda não. Então, qual é o quadro que nós temos hoje para começar a encerrar? Eu sei que você está ansioso aqui com o seu papel delegado pelo general Dago. Vou para um delegado aqui para me controlar, mas eu estou falando há 25 minutos. Está todo mundo gostando. 15 de preâmbulo e 10, então vai 10 minutos. Proposta. Calma. Proposta tem que estar fundamentada em conceitos econômicos, em conceitos históricos, que vão demonstrar sua viabilidade e vão demonstrar os princípios políticos das quais ela se baseia. Que existem muitas formas de organizar o sistema energético econômico. Apenas algumas são éticas e apenas algumas são justas. Que neste caso há que colocar na mesa de novo o debate político, na sua essência. A proximidade de recursos naturais, de ter um aparato tecnológico, de ter a capacidade de construir propostas que respondam aos desafios reais de uma sociedade tão desigual e tão injusta, quando a Constituição diz que o petróleo pertence ao povo brasileiro, que os potenciais hidráulicos pertencem ao povo brasileiro, e na minha interpretação e de alguns amigos meus, de tese, doutorado, é também que o vento, o fluxo energético das massas também deve pertencer à população brasileira, assim como o sol. Ora, se isso é assim, vamos para os números. Os dois que me antecederam já trouxeram números importantes. O Pietro trouxe a questão do consumo total de energia, as perdas e tal. Vale lembrar uma coisa engraçada. Em 1910 a 1920 havia mais carros elétricos rodando nos Estados Unidos, portanto no mundo, do que carros a líquidos. E os alíquidos, a parte era a etanol. E o primeiro carro híbrido também foi feito pelo Henry Ford, o Ford TA, Ford T, em 1908, que rodava a gasolina e a álcool naquele tempo, e o Henry Ford preferia o álcool. Claro, havia outras vertentes e uma lógica fundamental que fez o petróleo predominar. Primeiro, a quantidade de esforço necessário para extraí-lo e processá-lo. O chamado balanço energético herói. Retirada, se gastava equivalente a 1 barril de petróleo em esforço para arrancar 100 da natureza. Para fazer etanol do milho lá, o de cana aqui no Brasil, o custo era muito maior. Então as trajetórias se impuseram sempre na história da humanidade. Isso vale para o sistema capitalista e valeria para o sistema socialista. As trajetórias de menor custo de trabalho vivo, trabalho atual, e morto, capital acumulado. É que deve ser por o seguinte: a disputa vem depois entre os comunistas ou socialistas e os capitalistas. Quem fica com o excedente? Essa é a disputa que vem.
Mas a trajetória, nós aqui no Brasil primamos nos últimos anos por seguir a trajetória mais estúpida e absurda, no setor elétrico inclusive. Mas eu vou começar a entrar então agora no debate sobre os recursos. Primeiro, acho que eu vou para o setor elétrico, vocês trataram mais do setor elétrico, vou deixar o petróleo para o final. Setor elétrico, nós temos 256 mil megawatts de potencial, mais ou menos assegurado, dos quais 120 mil já estão desenvolvidos ou em desenvolvimento de hidráulicas. Era um dos mais pujantes e mais importantes recursos mundiais, obviamente. Nós tínhamos no passado, está aqui o Altino, o Pedro, todo mundo que veio da Eletrobras, Roberto, todos que mais aqui, sabe que nós chegávamos a produzir mais de 90% da nossa energia a partir da hidroeletricidade. A partir dos anos 90 começamos a enfiar o gás para atender a pressão da Enron, para viabilizar a monetização das reservas bolivianas, que todo esse modelo, isso ainda era fernandiana e tal, abriu espaço. Naquele tempo não era difícil fazê-lo, porque o petróleo estava, como o Roberto mostrou, cerca de 18, 20 dólares o barril, o gás associado a ele, as térmicas a gás eram competitivas com as hidráulicas, por causa do custo de capital mais baixo e o combustível barato. Então fazia até algum sentido essa decadência do preço do petróleo na década de 80, 90 até 2005. Então nós inundamos o Brasil de usinas térmicas e agora, periodicamente, ainda se fala que o Brasil precisa de uma base térmica a gás natural. Eu vou demonstrar aqui que isso é falso. Nem nada contra o gás natural, nem contra as usinas nucleares. Aliás, eu gastei grande parte da minha vida projetando um reator nuclear da Marinha, que está lá desmontado 30 anos depois, não montado, que deve ser montado, que é a tecnologia nossa, nós fizemos o enriquecimento, nós fizemos o projeto do reator, e ele de fato deu, agora a grande parte das pessoas já estão saindo, estão se aposentando, é uma pena que nenhum governo que se seguiu ao Sarney, os dois Fernandos, Lula, Dilma e não sei mais o que, e agora, foram capazes de reconhecer naquele, ficou o enriquecimento que está aqui em Resende, porque o papel comercial. Pois bem, a população brasileira hoje é de mais ou menos 200 milhões de habitantes, um pouco mais. O IBGE acha que nós chegaremos a 220 e estabilizaremos nos anos 40. Nós consumimos hoje mais ou menos 2,6, 2,7 mil kWh por brasileiro ano, que dá 617 terawatt-hora de energia elétrica por ano. Se nós quisermos dobrar o consumo para o padrão europeu de 5, mais ou menos 5 ou 6, esses 617 terawatt-hora em 40 precisarão estar em mais ou menos 1.200 terawatt-hora por ano. Como é que se pode fazer isso? É muito simples. O potencial hidráulico, 256 megawatt. Parte dele não é factível, em grande parte pelos graves erros cometidos até hoje na relação social com as populações atingidas. A truculência com que nós tratamos os ribeirinhos, os quilombolas, os índios, etc., deixou uma sequela. Então, grande parte desse potencial não poderá se desenvolver do remanescente. Mas a grande riqueza do nosso sistema hidráulico elétrico é a grande bateria do mundo. Reservatório cheio, Roberto não me deixa mentir, para de olhar o seu. 200, brincadeira, Altino pode corrigir também. 212 terawatt-hora é o estoque de energia, reservatório cheio para o nível mínimo de depressão, nível de depressão máximo. É a bateria mais pujante do mundo. Por que eu falo dessa bateria? Porque quando falo de fonte intermitente, nós temos que resolver dois problemas. Um, energético, já está resolvido com essa bateria. O outro é da estabilidade elétrica, que me parece também não existe tanto quanto, e se existir, tem solução ou na bateria de lítio, ou mais do que bateria de lítio, em supercapacitores, para estabilizar os transientes. De maneira que, estou traduzindo aqui, já estou respondendo a crítica à intermitência de antemão, para dizer, quem tem 256 gigawatts de potencial hidráulico, fez 120, pode fazer pelo menos mais uns 40, 50. Tem uma bateria de estoque de água de 212 terawatt-hora, um terço do consumo anual.
tem potencial eólico era 300 gigawatt eólico, 300, com um fator de capacidade invejável no mundo, de 40% a 50% das usinas eólicas. Hoje se diz que o potencial está entre 500 e 800 terawatt onshore, principalmente nos estados litorâneos, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, etc., lá do Nordeste, e o Sertão, e alguma coisa no Sul. Se fosse 300 terawatt-hora, é só fazer a conta comigo. Se eu fizesse 300 mais 256, dá quase 600 na minha conta. Vezes 5 mil horas por ano, quanto é que dá isso? Que é o fator de capacidade médio. É 4 mil e poucas horas, mas eu estou ficando por 5 para fazer a conta com vocês. 600 terawatt de potência disponível. 600 mil gigawatt. 600 mil... 600 gigawatt. 600 gigawatt. 600 mil megawatt. Vezes 5 mil dá 3. Dá mais que o dobro dos 1.200 que serão necessários, talvez, no futuro. Só com... Agora, a eólica não tem só os 300 que estão nos nossos mapas. Agora está com 600. E tem 1.300 mil megawatt offshore, que é mais distante e mais caro. Então, hidráulica, a riqueza maior da hidráulica hoje vai ser a estabilidade da operação. Nós temos que acabar com esse programa criminoso que teve uma origem nobre lá no passado, que é míope e esvaziador de reservatórios, que é a forma de operar hoje. Então nós temos que combinar o planejamento das fontes com uma nova forma de coordenar a operação e remunerar a operação no setor elétrico. Só que eu falei só da eólica e da hidráulica. Nós temos ainda as PCHs, temos fotovoltaica infinita, não vou falar nenhum número, e a fotovoltaica combinada com o reservatório hidráulico cumpre o papel extraordinário. Vão para o custo. Elas estão, tanto a eólica quanto a fotovoltaica, estão no patamar de custo já inferior à maior parte dos projetos hidráulicos remanescentes e muito mais baixo do que a nuclear, menos da metade da nuclear, para a Angra 3, por exemplo, e menos da metade. E aí vem o problema por que então eu vou ancorar a minha expansão, como que é o governo hoje, em nucleares? Fazer 8 nucleares. Todo ministro que assume, desde o Lobão, fala que vai fazer 8 usinas nucleares. Quando ele volta da Rússia, volta não sei da onde, todos eles fizeram isso. Angra 3, pelo número que a gente tem, vai custar 16 bilhões para ser concluída. Vai gerar 1.000 megawatt médios. Com 8 bilhões de reais, nós fazemos 2.000 megawatt de eólica, ou fazemos mais ou menos 5.000 megawatt de solar, que tanta solar, 5.000 megawatt, 5.000, talvez 6.000 megawatt de eólico, de solar fotovoltaico, fator de capacidade 17% e 18%. Hidráulica com 50% de fator de capacidade, as eólicas também vão custar, então preciso de 2.000 megawatt ou 6.000 megawatt. Ambas vão custar em torno de 8 a 10 bilhões de reais. Portanto, menos quase a metade do que falta gastar em Angra 3. Eu sou engenheiro nuclear. Me falo com pesado do ponto de vista da visão que tinha no passado. Mas, felizmente, eu tento usar o que eu aprendi para continuar raciocinando. Então, essa análise precisa ser feita. As novas nucleares, fora que é um projeto extremamente avançado, estado da arte dos anos de 1970. Então, depois de Fukushima, depois dos outros... Por que eu vou deixar por que eu vou deixar 1.000 toneladas de rejeito de combustíveis irradiados, depois de 30 anos de operação, você troca todo ano 30 toneladas, em 30 anos vai dar mais ou menos com a carga inicial, 1.000 toneladas de combustíveis irradiados, para cuidar durante 2, 3 mil anos, risco de operação, tsunami aqui no Brasil é difícil. Mas a avalanche de terra que inunda as praias é anterior à chegada dos luzes aqui no Brasil, já tem registros. De maneira que deslizamento. Tem risco, sim, a nuclear aqui. Então, do ponto de vista, temos o bagaço de cana, que foi bem lembrado aqui, outras fontes de biomassa.
Recurso energético não falta no Brasil. Mais barato do que todos. Então, se tem recurso, tem capacidade tecnológica e tem recursos humanos, o que falta é coordenação política. É um modelo que traduz essas possibilidades em realidade. E vamos recuperar as hidráulicas que foram sequestradas pelo pato amarelo da Fiesp. Eu era diretor de energia da Fiesp e renunciei quando o SCAF saiu, dizendo que as hidráulicas tinham sido pagas porque consumiam. Não, os empresários que consumiram energia, todos eles na proporção da sua opulência, da sua riqueza, e a classe média na proporção da sua renda, e os que estavam no escuro sem nada, se beneficiaram do desenvolvimento do recurso hidráulico que pertencia a todos. Portanto, amortizadas são do povo brasileiro. E essas usinas hidráulicas podem gerar uma renda, a diferença entre o custo. A nossa proposta do programa do PT, que eu escrevi, era simples. A gente venderia a energia entre o custo médio e o custo marginal. Então essa metade de cima, que você paga abaixo do custo marginal, é benefício ao consumidor. E a outra diferença ia para o fundo público, para a educação pública, a saúde pública. E no petróleo é a mesma coisa. De maneira que no setor elétrico, eu não vou aprofundar mais aqui, porque é abusar do tempo, apesar de ter vindo de São Paulo só para isso. Não ia falar 10 minutos. E petróleo. Eu já falei da essencialidade dele, da trajetória aqui. A OPEP foi criada em 60 para tentar apropriar a diferença do benefício que ele permitia nos países onde era consumido ou de quem mediava, através das 7 irmãs, a sua apropriação. Fracassou no choque de 73, fracassou no choque de 79 e teve sucesso, graças em grande parte à coordenação do amigo do Dark, lá da Venezuela, que foi a Arábia Saudita, foi ao Irã, foi à Rússia, e coordenou a ressurreição da OPEP, que conseguiu manter a trajetória de preços próximo do valor econômico dele, que é do seu substituto, que são líquidos feitos com carvão, os únicos capazes de substituir em escala mundial o petróleo, líquido de carvão. E já foi feito na Segunda Guerra Mundial. Custo elevadíssimo, 80 a 100 dólares o barril. Portanto, se quiser substituir o petróleo em escala, neste momento, é isso que se passa. Pois bem, mercê do esforço da Petrobras, desde aquele mesmo movimento que eu citei antes, da década de 30, 40, e com a nossa presença lá, porque eu costumo brincar que o pré-sal é neto de Karl Marx, é neto da teoria da renda, porque alguns que foram para a Petrobras compreendiam a diferença entre trajetórias, e que o esforço maior que precisava ser feito era aplicar o capital naqueles recursos que gerariam maior excedente. E não havia nenhum que suplantasse a ideia de desenvolver, aliás, investir em descoberta de petróleo. E isso levou a Petrobras a descobrir muito no exterior, mas levou à descoberta do pré-sal, mercê de um programa de 5 décadas anterior já, de acumulação na campo do conhecimento geológico, que foi liderado aí pelo Estrela, que pediu desculpa por não ter vindo aqui, mas que teve um apoio interno, não do governo de Brasília, mas aqui da Petrobras. Descobrimos o pré-sal. Alguém de vocês sabe quantos barris tem no petróleo no Brasil? As estatísticas que o balanço energético mostra falar 15, 18 bilhões de barris. É tudo balela, né? Porque é o que foi reserva declarada, é aquela que fez o estudo e que o sujeito resolve. Alguém de vocês sabe quantos barris tem no pré-sal brasileiro? Esta é uma das grandes vergonhas contra as quais me bato há 11 anos. Desde que eu estava lá, eu achava que devia ter contratado a Petrobras ou a ANP para fazer mais ou menos 100 furos de Santa Catarina até o Espírito Santo, poços exploratórios, e dimensionar a reserva. Saber se nós temos os 100 bilhões que estão praticamente confirmados agora, ou se temos mais. Claro que o perigo aumenta. A Venezuela tem 300, a Arábia Saudita 280, e tem os caras lá de cima olhando grande para a Venezuela. E não é outra coisa não é democracia, senão a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, etc., não estavam lá. É petróleo mesmo, porque o grande dilema de petróleo no mundo hoje, desde a ressurreição e a capacidade de articulação da OPEP, liderada pelo Chaves, mas ancorada no Ali Al-Naimi, que era ministro de petróleo da Arábia Saudita, saiu agora há pouco tempo, quando assumiu o Salman, e
a visão do Putin, que a Rússia não é da OPEP, mas ela se associou à OPEP faz 3 anos, junto com o México. Os únicos 2 países do mundo que são exportadores de petróleo. O Brasil exporta 1 milhão de barris por dia hoje. Importa de volta 500 mil barris derivados de volta, por um problema de descoordenação e equívoco que começou em 2014. Um erro fundamental já no governo da Rousseff, na área do petróleo. Afinal, se fosse mudar o nome da entropia, uma pessoa física, eu chamaria entropia Rousseff, onde passa, desorganiza tudo. Eu achei que não podia piorar, mas está piorando e muito. Então, essa é a tragédia. Por isso falei no começo aqui. Precisamos reorganizar a capacidade de formular um programa capaz de ser levado à população. Pois bem, hoje o grande conflito está entre os produtores de petróleo e aqueles que se beneficiam do seu consumo. De um lado está a OECD mais a China, que querem cada vez mais petróleo ao menor preço. Isso é legítimo, a disputa deles. E do outro lado está o PEP, mais a Rússia, que está associada, o México, o Canadá, que devia estar também no estado, e o Brasil. O Brasil é a grande ameaça à estabilidade da OPEP no mundo. Há uma preocupação enorme. Já foram feitas sondagens pela OPEP ao governo brasileiro aos anteriores, disseram que não queriam, que eles queriam acelerar os investimentos do petróleo no Brasil, antes que o petróleo se torne insignificante. Essa é uma discussão da transição energética, ela é séria, mas eu não consigo ver no horizonte nada concreto no sistema capitalista de produção. Ou derruba o capitalismo, e aí no socialismo também vai ser difícil, você usar um recurso menos produtivo para colocar tirar o mais produtivo para colocar o menos produtivo, e a conta é simples. O mundo hoje tem um PIB da ordem de 85 trilhões de dólares, o excedente não chega a 10%, talvez disso, o que sobra por ano, que vira dividendos, lucros, etc., a poupança, é da ordem de 6, 7 trilhões. E a metade disso, quase, pelo menos 1/3 disso, está associado ao petróleo, que custa de 2 a 10 dólares o barril e tem um valor econômico da ordem de 50 a 60. Esse excedente, esta renda petroleira, é que está na base do turbinamento do sistema econômico em todos os lugares do mundo. Tirá-lo significa ter que trabalhar mais, produzir mais, gastar mais para produzir a mesma coisa. Então, esse é o desafio. Portanto, é difícil. Eu torço pela transição energética, até para fazer jus ao título que a Dilson tentou me otorgar há pouco. E, de fato, vou buscar fazê-lo. Se defender o amigo. Agora, não vejo. A história da humanidade mostra o seguinte: toda vez que um recurso passou de 5% na matriz energética mundial, ele levou décadas. O carvão, quando atingiu 5%, levou 40 anos, um monte de anos para atingir mais da metade do consumo energético mundial. O petróleo levou 40 anos depois, ou algo assim, depois que ele passou do limiar de 5%, para atingir a metade. O gás até hoje não chegou à metade. Portanto, todas as fontes renováveis que ainda estão abaixo de 5%, menos a hidráulica, tem uma dificuldade. A história mostra que o sistema capitalista é resiliente em manter as trajetórias de maior excedente econômico, maior produtividade, e não importa quanto justos e quanto meritórios sejam os desejos de mudar. Quantas crianças têm que ir lá em Londres e pedir para declarar emergência ambiental? Isso não sensibiliza o coração do capitalista. O Dark sabe disso. Então, esse é o problema. Voltando ao petróleo. Então, e eu acho que o próprio petróleo deve ser. E aí vem uma coordenação com o que o Pietro falou há pouco aqui. Se nós quiséssemos tirar os carros elétricos, os carros e caminhões no Brasil, se num passe de mágica a gente pudesse substituir a tração do motor de combustão interna pela tração elétrica, nós reduziríamos precisa aumentar apenas em 50% a produção elétrica brasileira. Por quê? Porque a eficiência média do combustão interna é 12% em cidade e 16% na rodovia. O carro de combustão interna, ele tem uma eficiência final da ordem de 12% em cidade, 16% em rodovia. O elétrico, se você desconsiderar
a conversão em ciclo combinado, em ciclo combinado se converte o mesmo combustível em 50% de eletricidade, depois tem a perda da transmissão, perda na bateria, volta, dá 36%. Portanto, mesmo considerando o mesmo combustível, sem abandonar a possibilidade de que tudo possa vir da fotovoltaica, da eólica, da hidráulica ou da biomassa elétrica, você tem 3 vezes mais eficiência a usar a corrente elétrica. O Edison vai acabar sendo ressuscitado. Mesmo assim, o petróleo não vai desaparecer. Eu vou explicar por quê. Basta, então, em grande parte dos países do mundo, converter a eletricidade em cima de campos de estocagem de carbono. Ele vai continuar sendo competitivo. Não é, a carro elétrico não é o fim da era do petróleo, é a extensão da era do petróleo para os horizontes de maior extensão. Isso para colocar uma resposta antes das perguntas. Voltando agora, então, qual é o desafio do Brasil do petróleo? Se nós temos 100 bilhões de barris, tem um artigo na revista Estudos Avançados, de uns 3, 4 anos atrás, nós simulamos cenários de produção do petróleo de 60 bilhões de barris dos reservatórios já conhecidos, limitados e quantificados, em 3 modelos regulatórios: concessão, partilha, concessão dos tucanos, partilha da turma do Lula, que ele só fez no último dia de mandato, e a que nós defendemos, Petrobras, operadora em nome do povo brasileiro, contrato de serviço, petróleo custa $10, dá 15, 5 para a Petrobras, livre de impostos. A diferença entre 15 e 60, 45 ou 65, o petróleo 50, é do povo brasileiro. O modelo é simples, como em qualquer país do mundo. É possível. A Noruega, a Arábia Saudita não é bem o modelo, mas faz isso indiretamente, para manter suas contas das Forças Armadas, etc, da máquina funcionando. Então, se nós pegarmos 100 bilhões de barris, que é o mínimo que nós vamos ter aqui, produzimos em 40 anos, dá 2,5 bilhões de barris por ano. Há um excedente de $50, são 125 bilhões de dólares por ano de excedente econômico. É claro, só que nós não podemos. Por que o modelo de concessão e de partilha são ruins? Porque tem a pior coisa do mundo: viola a soberania nacional. Qualquer país que quer ser um partícipe equânime da OPEP tem que ter a capacidade de fechar válvula, cumprir acordo, como a Rússia está fazendo, para controlar a produção. Hoje, metade do petróleo consumido no mundo vem da OPEP e da Rússia. E o restante, embora os Estados Unidos seja o maior produtor, também é o segundo maior importador ainda, do ponto de vista geopolítico. De maneira que esse enfrentamento geopolítico entre OPEP, mais Rússia e devia estar o Brasil, versus OECD com China, não se resolveu ainda. E o modelo que o Brasil está adotando aqui de rifar, agora com os entreguistas da MP, o ex-vice-chefe do Nestor Cerveró, que está lá agora, desce o nome. Então essa é a desgraça que nós temos. Temos a empresa, temos o petróleo e temos possibilidade. O que nós estamos perdendo é a disputa política, a disputa cultural, a disputa pela hegemonia de um modelo de soberania onde o povo é titular das decisões. Estamos subalternizados. Então, dá para terminar agora. 2022 só vai fazer sentido se nós recuperarmos a capacidade do povo brasileiro compreender, na área energética e nas outras, o valor dos seus recursos, o valor da sua capacidade humana de trabalhar, o valor da nossa capacidade tecnológica e reformarmos o modelo político de coordenação dos investimentos, de apropriação de benefícios que faça sentido para transformar o país. Essa é a minha visão. Eu simplifiquei um pouco, mas o Roberto precisa ir embora. Eu falei, acho que 1/10 do que o Leandro falou, e eu acho. Quantidade que pode. A única pessoa que eu vou desculpar aqui por não ter ficado indignado com os números que eu mostrei é o Altino, que ele chegou atrasado. E eu fico impressionado que esses números que eu mostrei aqui não começassem imediatamente o debate. Porque
a questão da solução, quando se pergunta assim, qual é a solução? A solução, primeiro, é destruir o que nós temos. Veja bem, não é para apropriação da receita de energéticos por mecanismos de mercado, não. Nós montamos um sistema de jogo de pôquer. Nós fizemos um jogo de pôquer, onde no mercado de energia elétrica brasileiro é possível especular com a chuva. Se isso é uma coisa que é aceitável no Brasil, então, meu amigo, vamos para a praia, porque não vai dar certo. Outra crítica que eu faço aqui. Todos nós sabíamos disso. Quem trabalha no setor elétrico sabe que o critério de equilíbrio entre a demanda e a oferta é que o custo de operação médio, porque, olha, é médio, porque chove muito, chove pouco. Então, na média, ele fica aproximadamente igual ao custo de expansão. Está certo? Eu opero o sistema, se eu opero o sistema e a operação fica mais cara do que construir uma usina nova, eu construo uma usina nova. Quem já olhou como é que é a distribuição desses custos, sabia que caso fosse feito um mercado baseado no custo marginal de operação, que é o que é vigente hoje, 70% estaria abaixo da média. Portanto, quem montou esse sistema sabia que nós estávamos montando um mercado especulativo. Esse mercado especulativo arrebentou com a Eletrobras. Esse mercado especulativo não tem uma usina que está alavancada por isso. Outra crítica que eu faço, Nildo, desculpe, nós participamos lá no Cidadania. Nós escrevemos um livro, diretrizes e recomendações para o setor elétrico. O governo Lula fez o inverso. Exatamente. O inverso. Agora, e aí é o seguinte, o que falta no Brasil? A gente precisa de uma lei onde o candidato se comprometa com alguns princípios. Ele escreve assim, eu vou fazer isso, A, B, C, D. Por exemplo, não entra indicação política em estatais. Assinou. Não fez, perdeu o cargo. Vários governadores americanos têm um recall. Vão embora porque não cumpriram o que prometeram. Nós aceitamos, você, aceitamos o estelionato eleitoral. Essa que é a verdade. Aceitamos o estelionato eleitoral. As pessoas com quem eu converso e que eu respeito tremendamente, que conhecem tecnicamente, conversei com o Barata, conversei com o pessoal da PSR, todos eles sabem. É verdade ou não é verdade que caso se fosse para implantar um mercado baseado no custo marginal de operação, nós não teríamos um jogo de pôquer? É verdade. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. Então, eu acho muito engraçado ter propostas de solução. Claro, eu vou dizer assim, o sol, eu sou um produtor solar, eu tenho 40 metros quadrados de fotovoltaicas no meu telhado. Eu fiz a conta. Eu estou dizendo a você, no verão eu gerei 900 kWh no mês. Fazendo a conta, sabe quanto é que eu preciso para gerar toda a carga do Brasil? 15% do estado de Sergipe. Mas de São Paulo já está. Então, mas você está mal. É espalhado. Vai dar problema elétrico? Vai dar problema elétrico. Mas, por exemplo, alguém já olhou a curva diária de geração das eólicas? É assim, ó. Durante a noite, aí ela vem, reduz, durante o dia, depois sobe. Ou seja, venta menos quando tem sol. Claro, energia solar. Então, se a energia está entrando com luz, você diminui o vento. E aí basta fazer o seguinte, você soma as eólicas com a solar, a geração solar eólica já fica mais tranquila. Aí você entra na página do INS e olha a composição em 2018, como é que foi a geração hidráulica, a térmica e a eólica. Aí você vai ver que as eólicas fizeram uma barriga, elas geraram mais no inverno,
justamente igualzinho às térmicas. Portanto, as eólicas brasileiras estão competindo com as térmicas. Agora, qual é a solução para mim, viu, Adilson? Coordenação. Nós precisamos coordenar essas fontes. Se nós não perdemos a coordenação, nós não vamos conseguir isso aí. Eu já estou em briga com a Light. Por incrível que pareça, eu já estou em briga com a Light. Nós não temos uma agência reguladora, gente. A Light, você sabe o que aconteceu comigo? As fotovoltaicas foram colocadas em dezembro. Geraram em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Bom, eu fiquei 2 meses sem conta. Ninguém sabia isso. Bom, estou devendo, o que houve? Não, a Light simplesmente não mandou conta. E aí, de repente, quando veio a conta, veio o seguinte, que eu tinha que pagar 4 parcelas de R$344. Dizia o que era? Não, nada. Eu fui na agência da Light, uma vergonha. 80 pessoas em pé. 80 pessoas em pé. Aí a moça que me atendeu disse assim, não, senhor, é o seguinte, o rapaz que fez a medida não conseguiu entrar no prédio. Eu falei assim, mentira. E aí tem um aparelhinho assim, que você diz assim, que a conversa está sendo gravada. Eu falei, mentira, tem porteiro, só se vocês foram de madrugada. Aí ela foi lá para cima, subiu e voltou com as contas. As contas estavam lá. Ou seja, a Light, ela simplesmente se acha no direito de cobrar um valor sem explicar o que é. E a energia injetada, eu estou numa discussão com a Light, a energia injetada não está sendo contabilizada direito. O pessoal que me instalou disse que na Enel, a empresa italiana que substituiu a AMPA, está um horror, está roubando direto. Nós não temos agência reguladora, portanto, nós não temos um mercado, nós temos um jogo de pôquer, nós não temos agência reguladora e nós temos culpa, porque nós não reagimos às coisas que estavam sendo feitas. Essa é que é a verdade.